Vamos falar aí de gente que tá desesperada, hein? Olha, ontem foi um dia trágico para os bolsonaristas e hoje tá um desespero total na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Eles estão tentando de todas as maneiras tirar o foco do fato de que Jair Bolsonaro e seus filhos, pessoalmente, inclusive com direito ao Eduardo Bolsonaro gravando um vídeo desesperado, articularam para que o mandante do assassinato da Marielle Franco fosse solto. E olha, faltaram 20 votos. Quase que eles conseguem. O Arthur Lira, que é cúmplice do Bolsonaro em muita coisa, o Arthur Lira também articulou diretamente. A manutenção da prisão do Chiquinho Brasão está colocando em pânico boa parte aí da classe política do Brasil. Por quê? Porque há uma chance de que em algum momento ele decida fazer uma delação. Porque sabe-se que a família Brasão está envolvida com milícias do Rio de Janeiro e com políticos corruptos há décadas, há pelo menos 3 décadas. São pelo menos 30 anos aí de muitos crimes. Se a família Brasão começar a abrir a boca, eles sabem o seguinte, que essas penas longas que eles vão pegar aí, porque olha, eles estão enjaulados e eles vão continuar na jaula aí por pelo menos, se der tudo certo para eles, eles saem em 2030, com muita sorte. Só que olha, o tanto de crime que eles cometeram, a maneira como foram os assassinatos, o fato de ser um crime político e um crime que teve a repercussão que teve, eu acho difícil que eles saiam antes de 2040. O problema para eles é o seguinte, peraí, e se isso aqui é um crime, um assassinato aqui, 2 assassinatos, e se eu ajudar a solucionar aí uns 200 crimes? Será que a minha pena aí, que vai pegar décadas, pode ser um pouco diminuída? Será que eu consigo sair da cadeia um pouco antes? Pois bem, isso já deve estar passando pela cabeça dos irmãos Brasão e já deve estar passando pela cabeça do delegado Rivaldo Barbosa e a soltura do Chiquinho Brasão era uma maneira que o bolsonarismo, não falo bolsonarismo porque é a família Bolsonaro só não, o bolsonarismo aí envolve a parte do Centrão ali, Arthur Lira, esses bandidos aí ligados ao Centrão também, não são só os bolsonaristas raiz. O bolsonarismo, com o Chiquinho Brasão solto, ficaria ali com um pouquinho resguardado, porque diria, um dos dois está solto, agora a gente vai articular aqui nos bastidores para que eles não peguem uma pena muito alta, mas olha, já acalmava o que está preso e acalmava lá o delegado que está preso, que foi indicado pelo Braga Neto, assim com o Braga Neto com os bolsonaristas. Pois bem, aí o que acontece? Não deu. Não deu. Olha, eu até gravei aí no Instagram, quem me segue lá já deve ter visto, eu falei, olha, são muitas coincidências. Primeiro, o vice do Bolsonaro, que foi o general Braga Neto, candidato a vice do Bolsonaro, que é cúmplice do Bolsonaro aí na tentativa de golpe de Estado, ele nomeou o Rivaldo Barbosa para o cargo. Um dia depois, o vizinho do Bolsonaro e do filho do Bolsonaro matou a Marielle Franco e o Anderson. Aí, o delegado nomeado pelo vice do Bolsonaro passou a trabalhar para acabar com as investigações. Aí o Bolsonaro concedeu o passaporte diplomático para a família dos mandantes do assassinato. Quer dizer, o vice do Bolsonaro nomeia um dos mandantes e depois o Bolsonaro dá passaporte diplomático para os outros mandantes. Aí fala, peraí, sendo que ele é vizinho do assassino. Aí depois você fica sabendo que a milícia aí do vizinho do Bolsonaro é a mesma, cujo chefe, o dono da milícia, teve a mãe e a então esposa empregadas pelo Flávio Bolsonaro num esquema criminoso de rachadinha. São cúmplices na justiça. É isso aí. Aí você fala, é muita ligação. Aí você fala, não, acabou por aí. Não, a BIM paralela do Bolsonaro espionou a promotora do caso que depois de um mês saiu alegando interferência. A BIM paralela do Bolsonaro que foi criada por ele e pelos 3 filhos. Aí você fala, caramba, será que piora a coisa? Piora, mas piora muito. Por quê? Porque depois que o assassino é preso, o outro filho do Bolsonaro, que até então não tinha citado, que é o Eduardo Bolsonaro, ele grava um vídeo dizendo o seguinte, dizendo que os deputados têm que soltar o Chiquinho Brasão e alegando aí que temos que ser garantistas e tudo mais. E no meio disso tudo aí, depois da prisão dos Brasão, a advogada do Bolsonaro, a Karina Cufa, que é uma advogada que foi paga com dinheiro público do PSL, ela foi um dos pivôs aí da saída do Bolsonaro do PSL. Lembre-se, o Bolsonaro foi eleito pelo PSL, que era o partido que era número 17.
Aí ele brigou com o PSL. Um dos motivos, a briga foi financeira, foi porque o PSL viu que estava pagando 40 mil por mês para advogada do Bolsonaro que não fazia nada, serviço algum para o partido. Aí eles falaram não. Aí o Bolsonaro começou a brigar, porque o partido ia ter um dinheirão por conta dos deputados que ele elegeu, e aí deu uma briga danada. Essa Karina Cufa começou a criar um grupo que é parecido com um grupo Prerrogativas, só que é o Prerrogativas da extrema-direita, porque eles querem as prerrogativas dos terroristas e as prerrogativas dos irmãos Brazão. Porque os irmãos Brazão foram presos. Como se pode prender um conselheiro de Tribunal de Contas do Estado, um deputado federal que foi preso? Como se pode? Olha só, agora eles estão criando um grupo que agora eles são garantistas, querem soltar todos esses bandidos que deram um golpe de Estado. Tá um desespero, isso tudo é desespero, tá? É desespero, eles estão tentando de tudo para se articular, para diminuir a pena dos Brazão e para tentar dar uma garantia para eles de que eles não serão presos por muito tempo. Por quê? Porque eles temem uma delação. Porque se eles começarem a ficar impacientes na prisão, o que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão chegar e falar, peraí, eu sei de um monte de crime, ô polícia, quais crimes aqui eu devo falar para vocês diminuírem minha pena aqui, para vocês me darem algum benefício? Eu não quero ficar o resto da vida, são aí, já tem 60 e tantos anos, vão ficar mais 10, 15 anos enjaulados? Pois bem, eles não querem ficar porque é quase uma prisão perpétua para eles. Então eles falam, peraí, qualquer coisa que eu puder fazer, eu vou ajudar. Isso demora? Demora. E você deve pensar aí que tem pressão de centenas, literalmente mais de uma centena de parlamentares para que eles sejam soltos e para mostrar para eles o seguinte, bico calado, que a gente está aqui tentando salvar a de vocês. É isso que está acontecendo, tá? Aí o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo, até mostrei no meu Twitter e no meu Instagram, ele ainda fala, peço que apoiem o meu posicionamento. Ele nem tá no Brasil, tá? Ele tá em outro lugar. Inclusive, eu acho que ele tá na Polônia, porque passavam uns ônibus com letras em polonês, apesar de que atrás dele tem uma coisa em inglês ali da União Europeia. Então, não sei. Mas enfim, o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo dizendo que não. Chiquinho Brazão, ele é um deputado federal, e deputado federal só pode ser preso, segundo a Constituição, por crime em flagrante. Ele estava em flagrante de obstrução de justiça. Ele obstruiu a justiça desde antes do assassinato. A nomeação aí do Braga Neto, nomeando o delegado um dia antes, já estava obstruindo a justiça antes, continuou obstruindo depois, até o dia que foi preso o Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão continuaram obstruindo a justiça. Ele estava em flagrante. Mas para os bolsonaristas, não. Aí você vê Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Júlia Mamata, aquele Bilinski, Zé Trovão, todos esses que bradam para dizer que bandido bom é bandido morto, Carla Zambelli, etc., votando para soltar o criminoso. Alguns vão dizer, Thiago, o Eduardo Bolsonaro não votou. No caso, o não voto significava um voto para soltar o Chiquinho Brazão. Então, quando você sabe que o Quaquá do PT, vice-presidente do PT, não votou, que ele faltou na sessão, na verdade, ele votou para salvar o amigo dele, mandante do assassinato da Marielle. Foi isso que fez aí o Quaquá do PT, assim como o Eduardo Bolsonaro e todos os outros que você viu ali na lista de deputados. Olha, quem quiser tá no site do Plantão Brasil a lista. Todos que você viu ali, abstenções, eles votaram para salvar o Chiquinho Brazão, tá bom? A manobra do Arthur Lira era esvaziar o plenário. Por quê? Porque se ele pauta a votação e o plenário tá vazio, não ia ter votos suficientes, sim. E aí, se não tem votos suficientes, sim, o Chiquinho Brazão seria solto. Foram apenas 20 votos. Houve traições no Centrão e tem alguns aí adversários do Arthur Lira que estão comemorando muito hoje, mas muito mesmo. Por quê? Porque foi a primeira grande derrota do Arthur Lira. O Arthur Lira, em determinado momento, o que dizem é que o Bolsonaro apavorou o Arthur Lira, a família Bolsonaro apavorou o Arthur Lira em determinado momento passou a articular diretamente. Ele passou a chamar os líderes partidários e a falar, e aí eles usavam a desculpa de que, olha, isso tem a ver com a Constituição, temos que mandar um recado para o STF, que eles não podem fazer isso, etc, etc. Qualquer pessoa que tenha mais de 2 neurônios sabe que não tem nada a ver com a Constituição, bererê barará, porque na hora de prender petista lá atrás não tinha problema nenhum. Se estava em flagrante, se não estava, se tinha prova, se não tinha. Dou sempre o exemplo aqui, que é o exemplo mais famoso, do Delcídio de Amaral, porque ele não era qualquer senador, ele era líder do governo no Senado.
Ele foi preso sem provas, sem flagrante nenhum, foi preso, fizeram busca e apreensão lá no Senado Federal, mandaram a polícia lá quebrar a porta do gabinete dele. No caso, a polícia não pediu a chave para o presidente do Senado, não. A polícia meteu o pé na porta e arrombou lá, e ele era inocente. Tudo que acusaram ele era mentira. Ele estava sendo acusado de pagar dinheiro para testemunhas da Lava Jato não delatarem. Era tudo mentira. Foi inocentado de tudo. Aí os bolsonaristas todos comemoraram. Todos eles comemoraram. Todos eles foram a favor. A imprensa toda foi a favor. Aí agora eu tenho que ver na Globo e outros jornalistas fazendo um papel assim deplorável. Eu fiquei assim pasmo. Eu falei, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. A jornalista da Globo, né, falando o seguinte, falando que, olha, o que está rolando aqui é que parte do Congresso Nacional acredita que a Constituição foi violada e que o deputado não poderia ter sido preso porque não houve flagrante. Então estão articulando aqui porque eles querem enviar um recado para o STF de que não se pode aí ir contra as prerrogativas do deputado. Ele falou lá, o quê? A Globo está disseminando a narrativa dos bolsominions. Assim, a jornalista não é burra. Ela sabe o que está acontecendo. Ela sabe que está todo mundo apavorado e eles querem soltar o assassino. Ah, recado para o STF por causa da Constituição. Todo mundo sabe que não tem nada a ver com isso. Todo mundo sabe, é só ler a decisão. Eles foram presos em flagrante de obstrução de justiça. Aí o noticiário inteiro falou a mesma coisa, que olha, isso era para mandar um recado, não sei o que é a versão que todo mundo sabe que não é. Eles estão com medo dos brasão abrirem o bico. E os brasão sabem de todos os crimes das milícias, só que a gente sabe hoje que as milícias estão no Congresso Nacional, as milícias estão no Poder Judiciário, as milícias estão aí nas polícias, estão em todos os lugares, estão impregnadas em todos os lugares. E aí eles podem delatar uma série de coisas que eles sabem e que eles já fizeram. É só ver aí a extensa ficha criminal e as extensas acusações contra eles e só imaginar o que eles sabem e o que eles devem ter de provas contra muita gente. Até porque não chegou um dia antes da prisão deles a notícia de que eles estavam para ser presos. Então eles ficaram sabendo aí muito tempo antes que estavam sendo delatados. Então, tiveram muito tempo para reunir aí todo tipo de prova contra todo tipo de pessoa para tentar lá na frente articular para que eles não sejam condenados. É isso aí que eles estão esperando, só que não se sabe. Será que vai demorar isso aí uma semana, 2, 3, 5, um mês, um ano? Em algum momento eles vão abrir o bico. Então tem uma bomba relógio, 2 bombas relógio, 3, né? Se contar também o delegado Rivaldo Barbosa, amigo do Braga Neto, são 3 bombas relógio que estão aí prestes a explodir, num caso em que eu já falei aqui tem tudo a ver com a família Bolsonaro, apesar de que, olha, não foram ligados diretamente, mas impossível falar do caso sem citá-los. Muitas coincidências aí nesse caso, né? E um caso aí que a gente sabe que é só a pontinha do iceberg do submundo aí das milícias no Rio de Janeiro, que tem muitos políticos envolvidos. Por isso que você vê aí o bolsonarismo agora, estão tentando aí ressuscitar o que falou o Elon Musk para tentar falar que, olha, o Brasil é uma ditadura, hoje estão fazendo um escarcéu lá no Senado Federal, tentando de todas as maneiras pautar as redes sociais para mudar de assunto. Por quê? Porque, olha, ficou feio. Eles passaram aí um mês dizendo que, olha, o assassino da Marielle era petista. E aí, na hora de votar, todos votam para soltá-lo. Todos os bolsonaristas, sem exceção. No PT, só um traidor, um só. O resto, todos votaram para prender. Toda a esquerda, todo o campo democrático e parte do centrão que traiu o Arthur Lira. E aí sim, que eu fiquei esperando a imprensa falar que foi um recado. Foi um belo de um recado de alguns partidos aí, de uma ala de alguns partidos do Centrão, de que dizem assim, ô Arthur Lira, nananina não, você não tem poder infinito, você tá maluco que a gente vai voltar para soltar assassino em ano de eleição? Nananina não, pegou mal para Arthur Lira a articulação toda, pegou mal para Arthur Lira a pressão que ele fez, uma votação aberta, votar para salvar o assassino do caso mais famoso aí dos últimos 10 anos. Só um maluco, pois bem. Ou alguém que tem muito, mas o rabo muito preso. Vimos aí que tem mais de 100 deputados com o rabo muito preso. Alguns devem estar falando, Thiago, mostra a lista. Tá no Plantão Brasil a lista. Tem nas redes sociais uma lista preliminar, que era a lista da Comissão de Constituição e Justiça, que tem ali uns 20 parlamentares bolsonaristas que votaram a favor. Só que a lista total tem mais de 100 deputados. Mais de 100. Então, a lista total, então nos maiores portais, pode dar um Google aí e espalhe, viu? Porque, olha, é uma vergonha. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. E calma, viu? O desespero dele só vai aumentar, viu?
só vai aumentar. Hoje, nesse exato momento, no Senado Federal, porque não acabou até o momento que eu estou gravando o vídeo, estão cometendo um monte de crimes de fake news, mas um monte contra a democracia. Bom, eles estão só pegando a corda, fazendo assim, ó, e aí depois a Polícia Federal já sabe, né? Vai puxar. Peço sua inscrição, falou!